Recentemente a gente fez um episódio sobre o que foi a OSR. E nesse vídeo eu apresentei a ideia sobre jogabilidade, né? Eu defendo a ideia de que a terceira edição apresentou um forte impacto na jogabilidade de Dungeons and Dragons. E aí o que é jogabilidade? Eu destrinchei lá como ele é um conjunto de três grandes esferas, né? Ele encapsula três grandes esferas: a esfera do sistema, em que a gente tem regras, mecânicas e arbitragens; a esfera da estética, que você tem ali a expressão estética, né, que são elementos diegéticos e extradiegéticos. Vale sempre a ressalva que eu estou falando aqui de diegético. Você pode entender às vezes como mimético, tanto faz. O que eu quero dizer é que são elementos que existem dentro da ficção, são elementos internos do mundo de jogo, e extradiegéticos são externos ao mundo de jogo. E pode ter, e tem ainda a esfera da mentalidade, né, que é a forma que a gente pensa quando a gente vai jogar um jogo, né? Então a forma de pensar que se adota ao engajar com o jogo. E essas três esferas juntas formam o que eu chamo de jogabilidade. Tem muitas teorias sobre jogabilidade, né? Então a gente pode teorizar isso de forma diferente. Eu já vi esse quadro, não sei se você já viu essa cruz, né, que tem a jogabilidade na sua esfera cinematográfica, narrativa, dramática e emergente. O Ron Edwards, lá nos anos 90, na Forge, ele fez um artigo importante, né? A teoria GNS, tem muita gente que debate isso até hoje. Eu fiz uma tradução lá no nosso Discord, o Ícaro fez até melhor, vou deixar aqui na descrição do vídeo, sobre o New Simulacionismo, né? O Novo Simulacionismo Manifesto, que são materiais que vão teorizar jogos. Mas eu não tô aqui para ficar fazendo essas teorias de jogos neste momento. Por quê? Porque eu não quero derivar muito a nossa troca de XP, até porque não é muito minha área, né? Eu quero concentrar mais no que a gente tem explorado, no que a gente tem jogado. Então, para poder entender melhor o jogo, trocar essa XP, a gente está construindo isso aqui. Esse vídeo é mais um passo, né, que a gente avança para poder construir esse entendimento do jogo jogado. Então hoje eu entendo que, no momento da gravação desse vídeo, eu entendo que a gente pode organizar essa estrutura de jogabilidade do D20 de RPG nessas esferas da seguinte maneira. O sistema, ele é o D20 de RPG, que ele é uma releitura do D&D original. A gente vai mastigar isso, né? A sua estética interna, né, diegética, ela é a fantasia tipicamente medieval. E a extradiegética é um RPG tipicamente artesanal. E a mentalidade é do tipo RPG estratégico. Agora, o objetivo desse vídeo é a gente destrinchar, mastigar cada uma dessas esferas, né? A gente vai aprofundar melhor em como jogar esse jogo, né? O que é a jogabilidade vintage e como a gente joga esse jogo. Bora pro episódio! Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai trocar essa XP, né? Como se joga esse jogo? Bora trocar essa XP, vamos melhorando o nosso entendimento, né? E evoluindo aqui no canal. Então vamos lá. De uma forma geral, eu posso dizer que jogabilidade é a impressão digital de um jogo. É a estrutura que engloba a interação entre pessoa a pessoa, entre pessoa jogo, melhor dizendo, né? Então essa estrutura, e de onde eu tirei isso, né? Primeiro a gente pode olhar que a etimologia jogabilidade, ela é uma aglutinação que vem lá do latim de jocos mais habilitas, né? Em resumo, é o que? Jogo mais habilidade. E a habilidade, ela compreende qualidade ou capacidade, né? Então, de uma forma geral, a gente pode entender que jogabilidade é a qualidade ou a capacidade de alguma coisa ser jogável, né? É a habilidade ou capacidade de jogar algo. É a natureza constitutiva dele. Então, para melhor ilustrar, é o que eu estou tentando entender e construir com você, e a gente pode aglutinar isso com a seguinte expressão, né? Que é a estrutura de um jogo determinado pela integração entre sistema, a sua expressão estética e a mentalidade. Então agora vamos mastigar passo a passo, né? Quando eu estou falando de sistema, a gente está falando primeiro de regras e mecânicas e depois vai falar de arbitragem sobre isso. No que tange regras, né? O que é uma regra, né? Tem gente que fala
Kiral caga regra, não sei o que caga regra. O que é uma regra? Regra é o seguinte, são proposições, né? Ou uma proposição. Então vou falar no plural. São proposições fundamentais que definem os parâmetros básicos da experiência lúdica. E o que é mecânica? Mecânica são processos operacionais que transformam as regras em ações jogáveis. E de onde que eu tirei isso? Eu tirei de um artigo do Dr. Michael Filimovics. Não sei como pronuncia o nome dele, mas ele é um pesquisador da área de jogos eletrônicos e demais. E eu trouxe esse artigo para poder me ajudar a entender melhor e compartilhar com você. Na verdade, eu vou deixar um link na descrição do episódio de um artigo que eu escrevi sobre esse vídeo, né? E aí nele tem a referência do artigo do professor Michael, que é um pesquisador da área de jogos, né? Então, o que eu quero dizer? O que a gente quer dizer com isso? Vamos trazer para exemplos práticos, tá? Eu vou trazer o exemplo do xadrez. Vamos pensar o seguinte: como que se dá o movimento do cavalo no xadrez? Existe uma regra sobre isso. A regra é: cavalo se move em L, na ordem de são duas casas no sentido vertical ou horizontal, seguida de um movimento perpendicular. Então você não pode mover em X com o cavalo na diagonal, né? O cavalo ele move horizontal ou vertical duas casas, depois ele faz um ajuste para o lado. Essa é a regra. Como que essa regra é transformada em jogo? É por uma mecânica. A mecânica é o quê? A peça ela só ataca a casa final do movimento, que é uma interpretação dessa regra, uma aplicação, uma tradução para se tornar real essa regra. Então, se tiver peças no meio do caminho, ela salta essas peças e ela ataca apenas a casa final, né? A casa do seu movimento em L. Beleza, então, neste contexto, você tem a regra e a mecânica. Vamos puxar isso agora para o RPG, tá? E aí, obviamente, que a gente vai puxar para o RPG que a gente joga, né? Não vou ficar falando de RPG que eu não jogo. Então vamos puxar para o RPG. D20 de RPG, né? O D&D antigo, se você quiser incluir aí, é de fato. Então vamos lá. O D&D antigo, ele expressa a sua XP em ouro, em tesouro, né? Então a experiência é dada assim. Então a gente pega aqui o XP ganho por recuperar tesouros. Isso é a regra do jogo. E existe a aplicação dela, a transformação disso em jogo, que é a mecânica dessa regra, que é para mim a mecânica central do D&D antigo. Então, você tem a regra mais importante do jogo e a sua mecânica central, e a mecânica que vai centralizar o jogo, que é 1 XP é igual a uma peça de ouro. Então, o tesouro é trazido de volta ao marco seguro, e isso é expresso, né, na verdade é 1 XP igual a uma peça de ouro, para tesouros trazidos ao marco seguro durante aventuras. Então, essa mecânica e essa regra, elas servem, já falei isso algumas vezes, né, para a gente deixar de maneira abstrata o XP por aventura. Como que eu vou computar o XP de aventureiro, né? Então, você transforma isso em uma forma materialmente acessível, que é o moeda de ouro, tem a ver com a carga, e essa é a regra mecânica. Mas isso vai gerar espaços aí de discussão. E se você me perguntar assim, bom, vale a XP por venda de item, né? E aí eu vou convocar aqui o ouro de tolo do Raul Seixas. Quando eu compus, fiz ouro de tolo. Não, não, eu não vou falar disso. Eu vou falar o seguinte. Imagina que você encontre ouro de tolo na aventura, tá? E aí que é a pirita, né? E aí você encontra lá a pirita, que é um mineral, né? Muito mais leve, é mais leve que o ouro, e ela tem um aspecto mais metálico que o ouro. Não é igual ao ouro, nem tem o valor do ouro. E aí você não sabe que a pirita é ouro falso, né? Um ouro de tolo. E você traz ele para a cidade achando que é ouro, vende ele para o pessoal na cidade e recebe o tesouro disso, né? Isso valeu o XP? Então, esse é um espaço que intencionalmente ele não está registrado no sistema. É uma janela lacunar que é para você discutir, construir e transformar isso no seu jogo, né? Então tem esse espaço lacunar. Porque isso pode gerar discussões. Se isso é válido e se esse XP da venda dela é válido ao invés do seu valor real, você pode então entender que, cara, se eu trouxer uma adaga podre lá,
jogo um Charm Person no cara da cidade, falo que é um artefato antigo e passo essa adaga para ele por 100 peças de ouro. Eu vou ganhar 100 de XP numa adaga podre, né? E se eu pegar meu cavalo agora e vender meu cavalo por 200 moedas, eu vou conseguir 200 XP? Você começa a puxar o jogo por um lado comercial. E é importante a gente lembrar que o foco do jogo, né, essa regra e essa mecânica existem para deixar de maneira fluida e ágil uma abstração de um XP por aventura. O objetivo é buscar tesouro, você tem que alcançar o seu objetivo. Você está indo na aventura para isso, mas se você montou uma barraquinha ali, se você empregou sua espada como mercenário na taberna e ficou lá um mês, isso não é XP, né? Mas aí você vai construir isso na sua mesa para funcionar melhor para sua mesa. Eu te dou parâmetros, né? E aí você tem outras coisas, tá? Tem gente que vai pensar assim, bom, a XP é dada imediatamente quando chega na cidade, tem que treinar, só quando gasta o tesouro, cada um vai derivar de um jeito, né? Você vai fazer de forma que funcione melhor. Ah, eu quero horizontalizar mais o jogo. Então, ao invés de chegar e ganhar XP, você tem que investir um tempo treinando, ou você tem que gastar esse tesouro. São formas que você vai arbitrando em cima. Quando essas arbitragens vão ficando muito consistentes, você pode transformar ela numa regra da casa, né? Ou numa mecânica da casa, melhor dizendo, talvez. Que a regra é a mesma, mas você quer aplicar uma mecânica nova em cima dela. Pode chamar de regra da casa também, tá tudo certo, né? E aí são ferramentas de arbitragem, né? E isso vem por quê? Porque eu entendo que existem pelo menos dois tipos de estruturas de jogo, né? E um monte de coisa no meio do caminho delas, né? Mas a gente tem que os sistemas que eu chamo de denso e sistemas que eu chamo de lacunares, né? Então seria ali, talvez no inglês você já deve ter ouvido falar no termo crunch, eu estou chamando aqui de denso. Sistema denso, eu entendo que são sistemas que buscam regrar ou mecanizar todas as possibilidades de arbitragens. Então você vai antecipando a arbitragem, né? Você vai buscando ali ferramentas de arbitragem, interpreta aquilo, registra aquilo como mecânica formal do jogo. Conforme você vai estruturando no seu jogo diversas possibilidades de arbitragem, você vai enrijecendo esse jogo, deixando ele bem denso de informação. E neste caso, a arbitragem em cima das regras e ou das mecânicas, ela passa a ser apenas procedural. Você vai demandar o quê? Consulte o seu sistema para ver como funciona. Então você tem uma dúvida, né? Ah, eu quero pegar uma catapulta para catapultar uma porta de um forte, para abrir um buraco na porta do forte, né? Ou uma balista, sei lá. Quero danificar a porta de um forte para poder abrir um buraco e entrar pela lateral. Não quero entrar pela frente. Então, o que esse tipo de sistema vai te dar? Você vai abrir o livro, procurar. Sei lá, na quinta edição tem isso, tá? Tô falando isso aqui porque já aconteceu comigo. Aí eu vou lá na quinta edição, pego lá a classe de armadura de uma parede, né, de um muro de pedra, quantos pontos de vida tem cada bloco de 5x5 da pedra, para entender como funciona isso. Mas tem sistemas, e aí eu evoco aqui o D&D antigo, né, e a nossa releitura de Vintage RPG, que intencionalmente não vão ter isso no sistema, né? Você tem um pequeno arcabouço de regras e mecânicas que vão permitir com que você faça arbitragens em cima. Então, isso é o que eu chamo de sistema lacunar. O sistema ele não é inflado de regras e mecânicas, e ele nem tenta, porque às vezes o sistema pode não ser denso, eu nem abri esse parênteses aqui, não ser lacunar, ele pode ter uma mecânica central, né? A mecânica central ela tende a deslacunarizar a estrutura de regras e mecânicas, né? Eu nem tinha colocado material para falar disso no vídeo, então vou deixar para a gente discutir, se quiser discutir sobre a mecânica central. Mas eu entendo que ela não é tão lacunar. Ela pode ser lacunar na disputa ficcional, mas em termos de regras e mecânicas ela tem uma forma de resolver, né? E você vai tentar resolver em cima dessa forma. Isso é mecânica central, né? E a mecânica central de resolução de conflito, mas a mecânica central do D&D antigo é o XP por ouro, que vai puxar todo o jogo em cima dessa regra de XP por objetivo. Vou falar um pouco sobre isso depois na mentalidade, tá? Mas vamos lá. Então, por que esse lacunar funciona? Por que eu defendo que ele funcione? Ele é um ótimo caminho para nós. Ele vai abrir espaço para arbitragem dialética. Eu tenho um capítulo no livro sobre isso.
e eu fiz um episódio específico sobre arbitragem dialética. Então, para esse vídeo não ficar gigantesco, eu vou deixar aqui um card aqui em cima e uma descrição sobre arbitragem dialética para a gente derivar o que é isso. Mas, em resumo, para a gente seguir o vídeo, para a gente seguir esse episódio, ela é um espaço em que a gente vai abrir na mesa as contradições. Então, olha, você quer atravessar um rio, você quer pular um buraco, vamos pegar um buraco, é mais fácil. Quero pular um buraco. E aí quem está mestrando, quem está na parte de desafiante da mesa, vai, peraí, cara, esse buraco não é tão curto assim. Ah, mas você não me disse. Então agora a gente precisa disputar essa ficção. Essa ficção em disputa, não, ele é grande. Ele é do tamanho de umas 3 varas de exploração. Você não consegue saltar. Ah, peraí. Mas e se eu pegar uma distância? E se eu pegar uma vara aqui e fazer? Aí você vai disputar essa ficção. Nessa disputa entra a arbitragem dialética, onde você vai negociar carga, negociar distância, o quanto uma pessoa salta. E aí nessa disputa ficcional você pode resolver ela pela própria negociação ou pode resolver ela por uma mecânica que você ache que sirva para expressar o risco que tem de saltar aquele buraco longo, né? Então é aí que entra a arbitragem diária. Ah, eu vou tomar uma poção aqui, ó, que me deixa saltar como não sei o que. E aí, cara, é onde que entra as negociações. Vai precisar de uma mecânica? Usou um recurso? Ah, então peraí, é tão grande assim, não é isso que eu tinha imaginado. Eu vou laçar uma corda numa pedra na parede e gangorrar. E aí a galera vai construir essa ficção. É possível? É onde que entra a arbitragem dialética. Pode ser que a arbitragem dialética demande uma mecânica, pode ser que não, pode ser que um recurso, né, algum evento ali seja suficiente para resolver aquele conflito. Mas vai ver o vídeo lá, eu acho tá bem mais robusto do que eu falei aqui é só um resumão. Mas eu tenho que abrir uma nota aqui, tá? Quando você pega o D&D antigo, o D&D antigo ele não só é lacunar, como ele é ambíguo em algumas partes e mal trabalhado em algumas partes, porque ele foi o primeiro, o D&D original ele é um fanzine praticamente, né? Ele manda consultar o chainmail, já falei isso aqui, ele manda consultar o chainmail para pegar habilidades dos povos fantásticos, de criatura, o hexcrawling dele, ele manda você usar o Outdoor Survival, então ele tem vários espaços ali incompletos que permitem você fazer uma releitura dele e transformar ele em outra coisa que não a experiência proto-D&D. Vou dar um exemplo. A gente pode, é razoável que a gente entenda que o AD&D é uma releitura do D&D original aos olhos do Gygax. Eu acho razoável ir por esse caminho, sabe? O Gygax pegou um trabalho protótipo ali dele com o Arneson, quis dar uma roupagem mais gygaxiana, e depois também com suplementos, com coisas que ele foi aprendendo, ele quis fazer essa releitura. É retrocompatível, dá para usar materiais de um no outro, mas ele não é exatamente um retroclone do D&D original, né? E eu questiono um pouco esse negócio de retroclone também. Eu prefiro chamar de retrojogo. Mas vamos lá. O AD&D do Gygax foi recebendo suplementos nos anos 80. Eu já falei disso aqui, que a gente chama de coleção Lombada Laranja, que eu estou apresentando aqui para você como o Nirted Arcana, já resenhei ele, mas está só representando aqui a coleção Lombada Laranja. Então se você pega o AD&D do Gygax e incrementa nele a coleção Lombada Laranja, você vai puxando o D&D antigo para um jogo mais, eu queria achar uma palavra melhor, mas eu vou dizer aqui, do tipo gameista, né? Ou seja, um jogo que vai trazer aquela expressão que eu apresentei lá no vídeo que foi a OSR, como um jogo de min-max, né? Um jogo em que você vai dominando o sistema, porque você inseriu ali talento, combinação de classe com classe, uma generalização das perícias, às vezes classes de prestígio. Isso foi bater lá na terceira edição, né? Eu tô jogando para frente aqui. Então, se você pega o D&D original e começa a colocar nele raça separada de classe com bônus para uma em relação à outra, opções de talento, classes de prestígio, você começa a transformar o seu jogo num jogo mais min-max, né? Um jogo que foi bater lá na frente na terceira edição. Você pode fazer o contrário. Eu posso pegar o D&D original e alocar ele num cenário. Eu tô representando aqui o Dragonlance, mas pode ser qualquer um. Num cenário extremamente robusto, que tenham coleções de livros e que a galera vai ali jogar com a expectativa de contar uma história maneira, né? Eu não quero ver o que vai acontecer, né? Tem um tesouro lá dentro daquela cripta e vamos ver como é que a gente vai encarar isso, se vai dar certo, se não vai.
E esse é um jogo pelo jogo, né? Não, eu quero saber como é que esse jovem bastardo se transformou o rei do reino dos reis. O rei do reino dos reis. E o rei do reino dos reis. É um trava-línguas aí, ó. Inventei que agora, tá tudo improviso. Então, quando você tem essa expectativa, um cenário muito robusto, você quer, né, ver ali acontecer narrativamente grandes viagens, o jogo vai puxando para o espírito narrativo. E aí você pode até criar umas regrinhas adicionais. Vou criar aqui um ponto de destino, não sei o quê. Você vai puxando o seu jogo para um jogo de contar história, né, que é o jogo narrativo. Então eu quero dizer que, quando eu falo... Por que eu fiz essa nota aqui? Quando eu falo a OSR é assim o assado, ou o D&D antigo é assim o assado, às vezes eu posso não estar falando claramente o que eu quero falar. E é por isso também que a gente apresenta a nossa releitura do D&D original. Porque eu peguei a estrutura proto-D&D, o alicerce do D&D original, e a gente apresenta ele, como eu gosto de falar, com um retrojogo, né, uma releitura do D&D original, porque a gente tem as mesmas regras, a mesma estrutura, uma experiência aventuresca, o XP por ouro, é todo esse alicerce, mas eu tentei trazer essa visão pessoal do RPG que a gente joga na mesa, que tem esse estilo estratégico e que é, no meu caso, um olhar de como se joga o D&D. O Eero Tuvinen falou isso, eu aprendi, né, a defender desse jeito. Eu não quero, né, que gere esse desentendimento de que é assim que joga D&D antigo, ou é assim que joga OSR. Não, esse é o jeito que eu estou propondo de jogar, né? Existem vários outros jeitos, não é assim que se jogava, jogava-se de vários jeitos diferentes, o jogo era o jogo, né? Mas o que eu estou fazendo aqui é resgatando um alicerce ali, retrocompatível, para a gente apresentar algo novo, né? É algo novo que tem uma base histórica ali. Então, nesse contexto, a gente já falou aqui de sistema, né? Já falei muito de sistema. Agora eu vou falar um pouquinho de estética, né? Vamos falar um pouquinho dos elementos diegéticos e extradiegéticos do jogo. Os diegéticos eu acho que a gente não precisa aprofundar muito não. Por quê? Eu vou resumir aqui, tá? A gente tem, de uma forma geral, nos cenários do D20 de RPG que eu proponho no livro, algumas derivações. Você pode trabalhar ali com fantasia clássica, espada e feitiçaria, fantasia sombria, fantasia estranha. Dá para você ir derivando ali. Mas eu tenho um vídeo. E eu vou deixar esse vídeo também para esse aqui não ficar muito longo, que eu já mastiguei isso, né? A estética do D&D antigo, que é a estética que a gente apresenta como base de apoio para o D20 de RPG, é um D&D tipicamente medieval, né? Na fantasia tipicamente medieval, se você não faz parte da aristocracia, do clero ou de uma burguesia eventualmente emergente, você faz parte da plebe, você é plebe. E se você não quer morrer, né, limpando bosta, cuidando de cavalo, plantando feno, você vai seguir uma carreira de aventureiro. Então, aventureiro são personagens, a maioria vai morrer tentando, né, mas são personagens que arriscam a sua vida em busca do tão sonhado e ilusório ouro e glória. Ilusório para a maioria, né? E alguns chegam lá, que é a exceção que justifica a regra. Em resumo, é essa brincadeira, tá? Mas vai ver o vídeo lá, eu falei um pouquinho sobre a fantasia medieval e D&D, suas origens. Opa! Então, vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição do vídeo. Mas o que eu não falei, os elementos extradiegéticos. No livro eu apresento um passo a passo para você criar personagem. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? Eu mastiguei aqui para a gente tentar ir construindo o nosso raciocínio sobre isso. Ferramentas extradiegéticas em 3 derivações. Elas podem ser didáticas, né? Ferramentas didáticas, o que é isso? Então são as formas didáticas que você vai apresentar para a galera que não faz parte do mundo de jogo, mas ajuda a entender e jogar o jogo. Então, por exemplo, eu dei um passo a passo de como você cria o personagem. Então você vai fazer sua ficha. Essa ficha de personagem é um elemento extradiegético para ajudar o jogo, é uma ferramenta didática para você jogar o jogo. Vamos prestar atenção, tá? Presta atenção que no livro eu coloquei um exemplo da ficha à mão. Isso significa o quê? Por que eu falo que os elementos extradiegéticos do D20 de RPG é um RPG tipicamente artesanal? Porque eu não quero que seja uma barreira você ter que ter a ficha do jogo, ou que você tenha que ter uma ficha eletrônica, que você precise do programa A e B. O jogo é analógico, é um jogo jogado na mesa, eu jogo na mesa toda semana.
E a gente pode usar as ferramentas digitais, programas, aplicativos, para facilitar o dia a dia se você quiser, mas não precisa ter isso, não é a barreira. Se não tem celular, pode jogar, né? Então isso é feito em tudo. Por que que eu coloco o mapa lá em fluxograma? Por que que eu tive esse pensamento? Porque eu quero que você veja que você não precisa ser desenhista para jogar o jogo. Você não precisa saber fazer um mapa absurdo ou comprar um mapa. Você pode transformar a experiência de desenhar mapas num hobby. E aí você pode estar no metrô aí, você abre um caderninho lá, fica desenhando os mapas, e isso vai dando ali um treinamento mental, né? De você ir pensando caminhos diferentes, uma passagem secreta. Isso é desafio. E isso são ferramentas, formas que você vai conversando com o jogo, e essa ferramenta didática para quem está mestrando, né? Para você melhor mestrar o jogo. A ficha para quem está jogando, melhor jogar o jogo. Quem tiver desenhando um mapa, esse mapa pode estar acontecendo lá dentro da ficção, mas também fora para o melhor entendimento do jogo. Ele está nas duas esferas, né? Em diegética e extradiegética, quem estiver desenhando na mesa. Então são ferramentas ali que vão melhorar o seu entendimento do jogo. Se você achar que vale a pena fazer o esboço de uma entrada, ou fazer né, escrever alguma coisa, uma mensagem para alguém, fazer um esboço, ou usar uma miniatura em algum momento para poder posicionar melhor, são ferramentas didáticas, né? Mas também tem ferramentas culturais. E eu quero que você me ajude a fazer o coro lá com a Caramelo para a gente criar ferramentas culturais de vintage RPG, né? Como essa do D&D da Grow, da caixa preta do D&D. Quem sabe a gente tem uma camisa de vintage RPG, caneco, né? Broche já tem, né? Nem coloquei aqui, mas a gente tem broche já. Mas a gente criando esses elementos culturais, né? Uma dice bag, né? Uma bolsinha de dados, um rolador de dados, quem sabe, né? São elementos culturais que você vai criando ali uma interação com o jogo. E também eu coloquei aqui materiais metatextuais. Eu não sei se isso seria realmente diegético ou extradiegético. Não sei se está na esfera estética, mas por enquanto eu deixei aqui. Que seriam o quê? São materiais de apoio complementares que não fazem parte do corpo do sistema, mas que ajudam, como o primer do Fint ou o Muster do Eroto, o Vinainer. São materiais que eu indiquei na minha lista de referências, o guia do mestre cafeinado lá do Balbi. São materiais que vão te dar um apoio, ajudar na mentalidade, ajudar a jogar o jogo, mas eles não fazem parte do corpo oficial do sistema, né? Então, nesse contexto, a gente fecha sistema estético. E agora a gente vai para a parte que talvez é a mais importante, ou todas elas são igualmente importantes, ou seja, por último, mas não menos importante, mentalidade. Vamos falar um pouquinho da mentalidade do jogo. E é o seguinte: eu defendo a tese de que o D20 RPG é um jogo tipicamente estratégico, né? Ele é um RPG estratégico. E eu comecei a amadurecer isso a partir da leitura do Muster, né? Eu já tinha isso em mente. Desde lá do primer do Fint, dos papos do Café com Dungeon, RPG como desafio, né? Desde dessas estruturas eu já tinha isso em mente, mas isso melhor cristalizou na minha mente com a leitura do Muster, que eu estou até devendo continuar. Eu li só uma parte, né? A gente tem que continuar fazendo a resenha do livro. Vou continuar. Talvez o próximo vídeo eu vou resgatar isso, pensei que agora. Mas olha lá, ele apresenta o D&D como um wargaming, né? Como você joga o D&D num modelo wargaming. E isso me ajudou a estruturar melhor esse pensamento de RPG estratégico, né? Que é uma mentalidade de jogar o jogo. Isso faz parte da jogabilidade. Não é toda a jogabilidade, porque a regra, o sistema, isso importa, né? Isso faz parte do jogo. A estética também importa, faz parte do jogo. Isso tudo vai imprimir, vai expressar, ajudar a dar a impressão digital final da jogabilidade. E nesta parte, eu gosto de pensar que um RPG tipicamente estratégico, ele envolve uma análise de custo-benefício, né? Então, dentro desse contexto, você tem um objetivo claro. Esse objetivo claro no D&D antigo, ele é o XP por ouro, que eu apresentei lá na parte do sistema. Isso é o objetivo transparente e óbvio e claro do jogo. É claro que você pode derivar isso, você pode fazer que é um XP por sobrevivência, por resgatar prisioneiros, né? Por buscar a lâmpada do Aladim, você pode derivar isso. Mas eu vou manter aqui o XP por ouro para a gente poder entender melhor essa estrutura do RPG estratégico. É só como exemplo, você pode derivar, tá? Olha essa arte que o DCC fez, tá? Essa arte está no livro do DCC. Ela fala assim:
carga, né, a encumbrance seria sobrecarga, nós sempre ignoramos essa regra. E isso é, para mim, um elemento muito marcante, né, um vestígio super relevante de como o DCC não tem nada a ver com o D&D antigo na sua mentalidade de jogo, né? É claro que tem ali um resgate do apêndice N, um jeito pulp de jogar, mas isso foi parte do meu entendimento de que o DCC não era o jogo que eu queria jogar, embora eu tenha um carinho muito grande, adoro, tem coleção aqui. Se você quiser apresentar uma aventura e eu tiver horário de topo jogar, de boa, mas ele não tem essa estrutura da ID antigo, né? E parte disso tem a ver com essa ideia, né? Por quê? Porque se o seu XP é por tesouro, tesouro é algo que você carrega, e algo que você carrega impacta na sua carga, a carga é a regra mais importante do jogo, é acompanhada do XP por ouro, né? Na verdade, a mecânica central é o XP por ouro que deriva na carga. Então, carga tem tudo a ver com o jogo. E isso vai estar expresso na mentalidade do jogo. Vamos pegar essa arte antiga, lá dos anos 80, né? Que vem na caixa básica vermelha. Vamos pegar só a arte como exemplo. Ó, o cara tá fugindo de um monte de desmortos, carregando alguém. E isso tem uma relação de custo-benefício, porque ele quer salvar a companheira dele que está ferida. Mas tem um monte de zumbi, ghoul lá, carniçal vindo atrás dele. Aí é a hora da gente começar a avaliar na arbitragem dialética. Qual que é a sua carga? Você está carregando ela, você vai entrar em sobrecarga. Você talvez não consiga. Aí a pessoa, não, mas eu vou fazer um esforço. Aí de repente você pode avaliar na exaustão. Mas é uma relação da carga, do movimento, da capacidade de fuga, que vai estar expresso o tempo todo no jogo. E isso está ali, por quê? Porque o objetivo é algo que você carrega, é tesouro. E o tesouro imprime na carga. Então o tempo todo você precisa tomar essa decisão. Eu vou viajar de carga leve, vou viajar de carga pesada. Você estar de carga pesada significa que você vai levar mais recurso. Vai levar armadura, vai levar escudo, vai levar mochila cheia. Mas significa que você vai poder voltar com pouca coisa. Porque qualquer coisa que você colocar, né, se você viajar de carga média, pouca coisa que você colocar vai te deixar de carga pesada. Então são decisões que você vai tomando e vai transformando o jogo, né? Então, as regras e as mecânicas do jogo, elas derivam do objetivo que tem a ver com incursionar por subterrâneos e por ermos em busca de tesouros. Então, por que tem a regra do tempo, né, organizada em rodada, quando você está em momentos de ação ou combate, organizada em turno, quando você está em momentos de exploração, organizada em períodos ou fatias do dia, quando você está em momentos de navegação, né? Por que tem isso aqui? Porque o jogo você vai navegar, navegar, né? Você vai viajar ou incursionar em busca de tesouros. Então a gente precisa organizar o tempo para poder organizar esses momentos de viagem por ermos ou por dungeons, né? Por dédalos. Então por isso que é importante. Por que você tem a regra de iluminação? Porque boa parte do jogo, do D&D antigo, do D20 RPG, você vai incursionar por subterrâneos, que são mal iluminados e tal. Então a regra da luz tem que estar lá, né? Ela é importante para o jogo. Se fosse jogar um jogo de política dentro de uma corte, talvez a regra de iluminação não tenha sentido nenhum, né? Então olha que curioso. E isso tudo está ali amarrado em cima de uma mentalidade tipicamente estratégica, né? Para isso funcionar. Então vou te dar um exemplo. Você tem a sua mochila. E nessa mochila você vai colocar ração. Vou chamar aqui o Bob, o World Builder, para ilustrar o nosso exemplo, tá? Que é um cara que eu já segui muito. Hoje em dia tem tempo que eu não vejo os vídeos dele, mas ele faz uns vídeos tentando levar à prova coisas do D&D, né? Então assim, o que é uma ração? Vou sobreviver só com ração. Vou ver quanto que é 5 pés. Vou disparar uma flecha e ver se ela chega em 60 pés. É curioso. Então peguei aqui só para brincar, tá? E aí é o seguinte. Vamos pegar a regra, tá? A regra da ração, que é uma coisa que você pode colocar na sua mochila para levar nas viagens, é que você precisa de a regra é você precisa de uma dose de ração por dia para evitar fome, né? Se você estiver na cidade, você vai gastar lá e comer. Você vai comer, pode comer um frango, um caldo de frango, arroz, o que você quiser. Mas na viagem, uma dose de ração. Essa ração eu apresento como essa bolachinha do Bob World Builder, né? Eu falo que você tem lá um pacote de biscoito ou de pão e ele é o suficiente para você comer por um dia. Então, ele vem com 7 doses, né? A mecânica é o quê? Um pacote de ração tem 7 doses.
E a consequência de você não comer uma dose por dia vai te dar um nível de exaustão. Então você vai tomando um nível de exaustão, né, vai ficando com fome até você morrer de fome. Você enfrenta esse nível de exaustão ou supera ele se alimentando adequadamente. Então você pode aguentar 2, 3 dias de fome, né? Você vai ficando exausto, você vai ficando com problema, mas você pode num desespero. Então significa que a regra e a sua mecânica derivada vão permitir a dinâmica de jogo. E a dinâmica de jogo, ela funciona bem quando você tem uma mentalidade tipicamente estratégica. Então vamos pensar, voltar na fuga, tá? Personagens estão fugindo e os dois têm carga média, mas eles estão na carga média logo no comecinho, eles estão ali com 440, 450 CN. Se jogar a mochila fora, eles ficam na carga leve e vocês estão fugindo desesperadamente, né? Porque vocês já encontraram um tesouro, encontraram uma gema, encontraram o que vocês queriam e vocês deu um encontro aleatório e veio sei lá, um monte de duende, um monte de bicho vindo atrás de vocês. Vocês estão em fuga já com o tesouro na mão. E aí vocês tomam a decisão de jogar a mochila fora. Ao jogar a mochila fora, é uma decisão de custo-benefício, você está abrindo mão da sua ração, abrindo mão dos seus recursos, do seu saco de dormir, da sua corda, em troca de uma melhor movimentação. Aumenta a probabilidade de você fugir, escapar dessas criaturas, mas vai te dar um problema lá na frente. E esse pensamento de custo-benefício faz parte do jogo, né? Então vou dar um exemplo ainda mais legal, que é a arte da Rule Cyclopedia, uma das artes que eu mais gosto. Para quem fala que D&D é sobre combate, dá uma olhada nessa arte e pensa em 2 segundos. Né? Essa também, né? Essa também e essa também, tá? Então na verdade é o seguinte, tem desafio ali. Você tem um desafio para enfrentar. A galera pode encarar esse desafio, lutar contra né, esses duendes, esses duendes macabros, esses hobgoblins que estão vindo para cima de você, ou você pode fugir. Personagens resolveram fugir, né? Ah, você lembra? Tinha um laguinho ali atrás que a gente olhou, ela tinha aquelas plantinhas, parecia um tubo e tal. Cara, nós vamos correr, pular no lago e respirar pelo tubo. Então você escapou do combate, você assumiu, né, você tomou uma decisão de ficar submerso no lago para que as criaturas saindo daquele covil não te vissem e passassem direto. Você abriu mão do combate, né? Você abriu mão não, você fez uma vereda no combate, escapou do combate. Do que você abriu mão? Dos seus equipamentos, porque você mergulhou dentro d'água, ficou completamente submerso, a sua mochila está toda molhada. Então sua tocha está molhada, a sua ração está molhada. Então, pensando na regrinha da ração, você não vai se alimentar nesse momento. E se essa viagem é uma viagem de alguns dias, o problema de ter que lidar com fome vai ser um problema que a gente vai ver lá na frente. Você pode falar, não, mas é um dia de viagem daqui na cidade, né? Eu chego lá na vila hoje à noite, se eu sair agora, eu vou passar fome ao longo do dia, vou chegar na vila faminto, mas tá beleza. Ou então, não, cara, são muitos dias de viagem, eu não quero, né? A fome vai ser um problema, eu vou caçar, eu vou investir um dia nos arredores caçando para ver se eu encontro comida. Essas decisões são decisões tipicamente estratégicas, que o tempo todo precisam ser tomadas, né? E essas decisões são tomadas sempre circundando, gravitando em cima da regra ou mecânica central do jogo, que é a XP por ouro. Você está buscando o tesouro, na verdade, e você vai fazer a gestão de carga, vai contratar auxiliar, vai levar cavalo, não vai levar cavalo. Tudo isso porque tem um objetivo claro a ser alcançado. Então, eu vou trazer um exemplo aqui de um pensamento não estratégico que já aconteceu comigo mestrando, mas numa mesa mais antiga, tá? Tem mais de ano isso. Mas eu acho interessante a gente trazer isso aqui para poder ilustrar bem um pensamento não estratégico. E eu entendo que é um pensamento até narrativo, tá? Mas vamos lá. Tinha um cara na nossa mesa que ele fez um anão e ele resolveu pôr uma alcunha, né? Ele era, eu não me lembro tá, o nome, tá? Eu fiz isso aqui de improviso pra gente poder fazer esse vídeo e eu não tive tempo de procurar ficha e tal, não me lembro o nome dele. Mas vamos inventar aqui que era o Grismo, tá? Eu não vou lembrar o nome, mas era Grismo, o anão destemido. Ele colocou isso lá, sabe aqueles traços de personalidade que às vezes a gente pode colocar, na verdade, traços ou peculiaridades? Então tem gente que pode colocar que é bigodudo, que é fumante, que é uma
que é uma, sei lá, uma mulher alta, que gosta de que eu gosto de jogar, dados, né, gosta de apostar, são coisas que você pode pôr ali para te dar um tempero. Ele quis colocar que ele é um cara destemido, que ele é um anão que não gosta de fugir dos desafios, né? E aí a galera tava jogando. Terra de Gigantes, você acompanha a mesa aí, foi uma das versões antigas dela. E eles estavam voltando da aventura. Eles estavam voltando de uma incursão. Iam atravessar o rio, encontraram as jangadas ali. Mas neste retorno, saiu um encontro aleatório com gigantes, né? Gigantes entre aspas, eram ogros, porque tudo quanto é criatura grande, o povo comum chama de gigante. Gigantes, cara. E aí o grupo já estava meio esfrangalhado, né? Não tinha morrido ninguém, eles estavam em 4, mas o guerreiro estava muito ferido, eu não me lembro agora, eu lembro que ele estava bem capenga, o escudo dele tinha quebrado, ele jogou parte do equipamento fora, ele estava bem, bem ferido. E o ladrão também. Tinha um mago e ele, eram os 4. E aí, cara, na hora que eles viram o ogro nos bosques ali próximo da jangada, eles viram as movimentações das criaturas próximas vindo, o mago tomou uma decisão. O mago tinha uma magia que era aquela névoa, né, muro de névoa, né, o Wall of Fog. Eu não me lembro se era muro de névoa ou uma área de névoa, mas enfim, o mago fez uma aura de uma névoa ali e ele impediu com que os ogros, com que os gigantes vissem onde eles estavam. E ele falou com a galera: vamos recuar por aqui, vamos recuar por aqui. E a intenção deles foi levantar uma névoa, os ogros não iam ver direito para onde eles estavam indo, eles já sabiam onde estava a jangada, eles iam para a margem da jangada, pegava a jangada e atravessava o rio. E eles já estavam nesse processo quando o camarada lá que jogava com o Destemido falou assim: não, 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 não. Grismo nunca foge, eu sou destemido. É uma vergonha eu fugir dessa batalha. E ele parou. E aí eu falei o quê? Olha, vamos fazer o seguinte: os gigantes têm como farejar vocês ou ouvir, mas a névoa subiu, eles estão tentando achar. Eu vou jogar aqui um encontro aleatório. Eu vou jogar uma chance em 6 deles movimentando aleatoriamente no meio da névoa, conseguirem sair próximos, os arredores de onde vocês estão e perceber vocês correndo para a jangada. Aí a gente vai definir isso nesse momento. Se não, eles vão tentar sair pela névoa, eles vão sair por um local aleatório e não vão ver vocês, beleza. E o anão achou uma covardia fugir. Ele achou um absurdo, não, isso não vai dar para minha honra. E ele não quis fugir, igual quando a galera subiu na jangada, ele gritou: estou aqui, gigantes, não sei o quê. E aí, galera, o guerreiro ferido, o mago já não tinha mais feitiço, o ladrão não tinha muito o que fazer. A galera: não, nós vamos fugir na jangada, você vai entrar? Não, então tchau. E largaram o anão lá. E aí os ogros vieram, tamparam a pedra nele e mataram ele de cara. E o cara ficou extremamente, na época, né, esse colega nosso ficou extremamente frustrado, porque ele achava que era para ser uma história épica, né, do anão destemido que ia bater os 2 ogros. Ele estava ali com uma expectativa de uma história. E ele tanto ficou chateado da galera ter abandonado ele, e também ficou chateado do combate ser muito letal, porque as criaturas eram muito melhores do que ele. E na época, né, eu já tinha explicado para ele algumas vezes, né, o estilo do jogo, e na época a gente trocou ideia. O cara joga na nossa mesa, ele entendeu de boa, tá? Mas na época ele ainda não tinha esse entendimento de que se você não tomar uma decisão estratégica, você está assumindo riscos desnecessários e muito maiores. Ele não tinha nada em disputa ali, né? Ele não tinha um tesouro em disputa, não era o tesouro dele que ia perder nem nada. O mago gastou um recurso, que foi a névoa, e eles iam fugir. A princípio deu certo, nem saiu encontro aleatório, eles iam subir na jangada e fugir. Na minha visão, inclusive, o encontro estava resolvido mestrando o jogo, né? Eles iam subir na jangada, fugir, os gigantes não acharam eles e vida que segue. Mas ele criou um problema desnecessário, sem objetivo em mente. Se o objetivo é o XP por hora, ele não tinha nenhum objetivo em mente. Ele estava disputando nada a não ser um ego ali. E isso foi um pensamento que, na minha visão, é de um RPG narrativo, né? E não de um RPG estratégico. Então isso ilustra muito de um jeito de jogar que não vai ao encontro à proposta dessa mentalidade de um RPG tipicamente estratégico. Então eu gosto de simplificar assim, ó. Resumidamente, no jogo tem você e tem o seu objetivo. O seu objetivo é o quê? É ir lá, pegar o tesouro e voltar para a cidade. Esse é o seu objetivo, esse é o jogo. No meio do caminho entre você e o seu objetivo,
Quem está jogando como desafiante da mesa vai colocar desafios. Ermos, por exemplo, Dédalos, né? Entre Ermos e Dédalos, os desafios podem ser por grandes, vastas áreas selvagens ou por dungeons, né? Por Dédalos. Nesses lugares você vai colocar, derivando esses desafios em que? Terrenos, né? Montanha, floresta, rio, geoclimatologia, chuva, deserto quente pra caramba, sei lá, criaturas que ali vivem, armadilhas, enigmas. Você vai planejar desafios, né? Tem campanhas, tem propostas que esses desafios vão estar concentrados no na Rex navegação, que eu chamo, né? Então, a escolher bem os caminhos, fazer alianças, viagens. Tem campanhas que isso vai estar mais concentrado nos Dédalos, nas dungeons, né? Caminhos tortuosos. Ou você pode fazer mix disso, pegar uma área, uma região e fazer ruínas, templos, covis, né? Ou mega Dédalo, vamos explorar aqui Battle Maze, alguma coisa assim. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Então o jogo, na verdade, é você está buscando um objetivo. Entre você e o objetivo tem um monte de desafio que a gente planeja, quem está desafiando planeja, e você vai encarar esses desafios. Pode ser no combate, pode ser na fuga, pode ser com magia, né, com recurso, pode ser desviando, sei lá. Vamos ver. Pode ser resolvendo enigma. Esse é o jogo, né? Então entre você e o tesouro, entre você e o objetivo, tem um monte de desafio. Então vamos pensar aqui, é por isso que eu coloquei, olha só, nas costas do livro, desbraves subterrâneos místicos, catacumbas ancestrais e ermos insólitos. Olha aqui, subterrâneos místicos, eu estou expressando aqui na minha cabeça, quando eu fiz esse poeminha, né, bolei, eu estou expressando aqui mega dungeons, né, catacumbas ancestrais pode ser uma dungeon, né, um Dédalo ou um covil. Ermos insólitos é a Rex navegação que está aqui, né. Recheados de armadilhas mortais, criaturas horrendas e enigmas traiçoeiros, eu estou expressando os desafios, os principais desafios do D&D antigo, né? E em busca de quê? Do seu objetivo, que são tesouros antigos e esquecidos. E olha só, você possui bravura ou tolice, por quê? Porque o jogo, né? Opa, peraí, ainda coloquei, prepare seu equipamento, memorize sua magia, afie sua espada, né? Porque é um jogo com perfil aventuresco, né? Escolher bem os equipamentos, às vezes fazer uma boa gestão da magia, lutar ou não lutar. E você possui bravura ou tolice, o que eu quero dizer com isso? A maioria pode e provavelmente irá, ou pode morrer tentando. Vamos ver se você tem a sagacidade ou a sorte suficiente para sobreviver, para vencer. Às vezes o sucesso é a sobrevivência, né? Então é isso. Era isso que eu tinha para falar. Se você gostou, baixa lá, o nosso PDF é gratuito. Pega o livro no site da Caramelo, se inscreva no canal, deixa um joinha, compartilhe esse vídeo e acima de tudo comente, porque o nosso grande objetivo é sempre trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.